nome é Danilo Bandini Ribeiro, sou professor aqui de Ecologia na UFMS e minha linha de pesquisa ultimamente tem sido os efeitos do fogo sobre a biodiversidade e também os efeitos do manejo na prevenção de incêndios florestais. Você pode explicar para a gente um pouco melhor, então, o que é o projeto que você coordena e como surgiu a ideia do nome também, que é Fogo em Cajuel, né? O projeto NULED, então, o nome dele significa Fogo em Cajuel, e ele surgiu de uma parceria entre o IBAMA, né, e o CNPq, que eles lançaram um edital voltado para responder as perguntas com ciência em relação ao manejo do fogo, né? Então foi um edital que a gente submeteu, se não me engano em 2019 começou o projeto, e aí a gente, uma parceria com o IBAMA, né, com o Preve Fogo, a gente viu quais eram as questões do manejo que precisavam de uma resposta da ciência, né? E aí a gente fez esse projeto para avaliar os diferentes tipos de queima, o efeito da queima na biodiversidade, e também a gente avaliou pela primeira vez no Pantanal, né, o efeito do manejo do fogo na prevenção dos incêndios, né? E aí já temos muitos resultados publicados, inclusive os resultados do nosso projeto foram usados no plano de manejo integrado do fogo para o Pantanal, então teve uma repercussão bem legal assim, os resultados do projeto. Você pode citar exemplos desses resultados, por favor, explicar pra gente? Posso. Então, um dos resultados em relação ao manejo do fogo que a gente teve, né, foi que o manejo do fogo foi capaz de reduzir, em média, 50% a área queimada, né, lá no território indígena dos Cajuel, que foi o nosso objeto de estudo. Então, quando a gente compara os anos com manejo com os anos sem manejo, então, quando tem o manejo do fogo, em média, metade da área não foi queimada, né? A gente teve uma diminuição de 50% da área queimada. E também outro resultado importante é que essa redução foi maior nas áreas florestais, né? As áreas florestais são mais sensíveis ao fogo. Então, são áreas que a gente quer proteger mais. Então, isso também é importante. Em relação ao efeito do fogo na biodiversidade, a gente mostrou como o fogo afeta a fenologia das plantas, né? A produção de flores e de frutos ao longo do ano ela é afetada pelo regime de fogo, e também como o fogo afeta várias espécies de animais, né? Como existem animais que são beneficiados pelo fogo, né? Então, por exemplo, os aracnídeos, né? As aranhas, e outros aracnídeos também aumentam a sua abundância logo após eventos de fogo. A gente viu também que existem animais de grande porte, por exemplo, que são pouco afetados pelo fogo, né? Alguns estudos que a gente fez. Então, tem uma série de resultados interessantes no projeto. Que interessante. Você pode explicar como que o fogo controlado e as inundações se relacionam com a conservação no Pantanal? Então, o Pantanal ele tem duas grandes forças que moldam a vegetação, e moldando a vegetação moldam todo o resto, né? Que é a inundação, o pulso de inundação e o fogo, né? Então, o Pantanal é um ambiente que a gente chama de pirofítico, né? Que ele evoluiu ao longo do tempo com a presença do fogo, né? E então isso determina as formações vegetais, as espécies de plantas que tem lá, os animais que ocorrem lá, e é uma força muito importante, né? Sem o fogo, o Pantanal não seria o que ele é hoje. E o mesmo a gente pode dizer do pulso de inundação, né? Então, o pulso de inundação determina a composição de espécies vegetais, a estrutura vegetal do Pantanal. Se você tirar a inundação do Pantanal, o Pantanal vai ser um ambiente totalmente diferente, né? Ele vai se assemelhar mais, talvez, ao Cerrado, né? Que a gente tem aqui também no MS, mas o pulso de inundação que dá as características, né, que a gente vê no Pantanal, né? Sem ele, seria um ambiente completamente diferente. Entendi.
E que papel tem o conhecimento tradicional indígena nesse manejo que vocês fazem? Eu acho que eu li sobre isso em alguma matéria sobre o projeto, então eu queria que você explicasse melhor. Bom, o manejo tradicional do fogo, ele é feito no Pantanal há muitos anos, né? Pelos indígenas, pelas populações ribeirinhas e também pelos produtores rurais que habitam no Pantanal. Só que a gente passou por muitos anos de uma legislação que ignorou esse conhecimento tradicional, que é a famosa legislação do fogo zero, que proibiu o fogo em todos os ambientes, mesmo nos ambientes que precisam do fogo para se manter. Então, com essa proibição, a gente teve aí, digamos, uma perda desse conhecimento tradicional. Né? Ele foi esquecido, só os mais velhos conheciam, eles eram proibidos de utilizar. Então, o que acontece? O fogo zero, ele é uma mentira. Né? Você não consegue um ambiente que está sujeito ao fogo. Se você impedir o manejo do fogo, impedir as pessoas de usarem fogo, o que vai acontecer é que você vai ficar acumulando vegetação seca, até que a hora que vier um fogo acidental, aquilo vai pegar fogo de maneira descontrolada e não vai ter como apagar e vai destruir muito mais do que um fogo controlado, né? Uma outra situação, se for uma área muito pequena, se tiver uma área muito pequena, quando de fato você consegue controlar o fogo ali, ela vai perder as características dela, vai ter uma extinção de espécies, né? Já tem esses números para o cerrado, então você vai perder mais ou menos 30% das espécies vegetais se você tirar o fogo de uma área que está acostumada com fogo, né? E para espécies animais a gente não tem muitas referências, mas a gente tem para as espécies de formiga, né? Também você vai perder 30%, mais ou menos, da riqueza ali de formigas, se você tirar o fogo de uma área acostumada com fogo. Tá? Mas isso é a exceção. A regra é que você vai ter incêndios gigantescos, muito grandes, que nem o que ocorreu em Emas, né? Que em 3 dias queimou 97% do parque, né? Quando o Emas estava nessa política de fogo zero. E aí, nesse ponto, né, foram várias coisas que aconteceram, mas aí o Estado entendeu que não dá para tirar o fogo de um ambiente pirofítico, né? E aí, para resgatar esse conhecimento do fogo, a gente tem que procurar quem sempre usou fogo, né? E quem sempre usou fogo são as comunidades tradicionais e indígenas, né? Então, se você for hoje lá na terra indígena Caduel, em todas as terras indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, as brigadas são formadas por indígenas, né? Então, as pessoas que fazem o manejo do fogo, que são contratadas pelo IBAMA para fazer, são pessoas que conhecem o território, que nasceram nessa área, que têm o conhecimento de como e quando usar o fogo, e a essas pessoas é dado o quê? Como que o IBAMA vai ajudar? Ele vai dar o melhor equipamento, a melhor tecnologia que a gente tem disponível para eles poderem fazer isso de maneira segura e mais eficiente, né? Por exemplo, antes eles apagavam fogo com um galho seco, né? Hoje tem abafador, soprador, bomba costal, né? Um monte de equipamentos para poder apagar o fogo com mais eficiência, com mais segurança, né? Antes também punha fogo com um galho seco, né? Hoje tem equipamentos que atiram, que você pode pôr fogo do helicóptero, né? Você, para fazer essa queima planejada, você pode começar o fogo de um helicóptero. Então é isso, né? A junção da tecnologia com conhecimento para fazer o melhor manejo do fogo possível, né? Para a gente poder evitar os incêndios e preservar a biodiversidade do Pantanal. Legal. E de que forma você diria que as mudanças climáticas, como secas e ondas de calor, têm alterado a dinâmica do fogo e a biodiversidade na região? Bom, as secas, né, e as ondas de calor, elas aumentam tanto a frequência quanto a intensidade dos incêndios. Né? Então, esse ano a gente está com um ano mais tranquilo, né? Não está tão seco, não teve tantas ondas de calor. Então, a gente vê que até o fogo saiu do noticiário um pouco. Né? Mas ano passado a gente teve um ano muito seco e muito quente. Né? Então, a gente teve diversos incêndios e
a vegetação se torna muito inflamável, né? Quando está muito quente, muito seco, qualquer fagulhazinha, qualquer foguinho vira um incêndio, difícil de controlar, né? Além do incêndio começar rápido, ele é muito difícil de apagar, porque o fogo é muito intenso, ele se expande muito rápido. E a tendência, infelizmente, né, das panorama de mudanças climáticas é a gente ter mais ondas de calor e mais eventos de seca, né? Então a gente pode esperar que isso vai piorar. Para a região do Pantanal, a gente pode esperar que no futuro a gente vai ter mais eventos de calor e mais ondas de seca. O que a gente teria de uma boa notícia em relação a isso, né? Em relação a isso, a gente tem, quando a gente compara 2024 com 2020, que foi quando a gente teve os grandes incêndios que entraram na mídia, a gente vê que a área queimada em 2024 é menor do que a área queimada em 2020. O que a gente tem de diferente nesses 2 anos? Um preparo muito maior, com brigadas, né, brigadas voluntárias, os bombeiros e todo o estado preparado para agir na questão do fogo, né? Então, foi um ano que foi pior do ponto de vista climático, mas que do ponto de vista da área queimada, queimou menos do que em 2020, né? Então, isso dá um panorama para a gente que uma boa preparação, uma boa prevenção, a gente consegue diminuir os efeitos desses incêndios e controlar um pouco melhor o fogo advindo aí dessas mudanças climáticas, né? Lógico que o clima sempre vai ser preponderante, mas dá para a gente ter um pouco mais de controle sobre isso, né? Em relação à biodiversidade como um todo, a gente vai ter muitas mudanças, né? Só que muitas delas são imprevisíveis, né? Como que a gente vai saber essa interação da seca com a onda de calor, com o aumento do fogo? Provavelmente vão ter espécies que vão ser extintas, né? Pelo menos localmente. Espécies que hoje sobrevivem bem no Pantanal não vão conseguir mais sobreviver, né? E ao mesmo tempo vão ter espécies que vão ser beneficiadas, né? Espécies hoje que são raras no Pantanal vão passar a ser comuns, né? Porque são bem adaptadas ao fogo e fogo de grande intensidade com grande frequência, né? Então a gente pode esperar aí uma grande mudança da flora e da fauna do Pantanal ao longo dos anos. Entendi. Você pode me dizer que grupos de organismos vocês monitoram hoje e o que eles revelam sobre o estado do ambiente? Olha, a gente teve vários trabalhos, né? A gente teve trabalhos com formigas, de invertebrados primeiro, né? De aracnídeos, formigas, borboletas, esses 3 grupos de invertebrados que a gente monitorou. E aí de vertebrados a gente teve aves e mamíferos, tá? Então esses do projeto NOLADE. Agora no PELD tem outros grupos incluídos, né? O PELD é tipo uma evolução do NOLADE, né? Saiu do NOLADE. Não sabia, que legal. Então a gente teve esses 5 grupos aí monitorados, né? E, bom, o que cada um deles mostrou pra gente, né? As borboletas, elas são um grupo bastante resistente ao fogo, né? Então, independente do regime de fogo, as borboletas que estão ocorrendo lá na região que a gente estudou são as mesmas, né? Então, parece bicho, por voar, por ter uma capacidade de dispersão muito grande, então provavelmente não tem muito problema com fogo, né? Em relação às formigas, elas são afetadas pelo fogo, né? Então a gente tem mudança na composição de espécies de formiga com o fogo, né? Com os diferentes regimes de fogo. E em relação às aranhas, a gente tem uma interação entre a inundação e o fogo, né? Quando a gente avalia a composição de espécies de aranhas em áreas que inundam e que não inundam, elas são diferentes. E nas áreas que inundam, o fogo... Deixa eu ver se esse resultado está aqui. Não está aqui. E nas áreas que inundam, o fogo tem um efeito positivo de aumento da riqueza das aranhas, quanto mais pega fogo. E na área que não inunda, tem um efeito negativo,
Então, quando mais pega fogo, menor a riqueza de aranhas, né? Então, tem uma resposta complexa, uma interação entre o fogo e a inundação. Em relação às aves, né? As aves das áreas abertas, elas também são bastante resistentes ao fogo, né? Agora, as aves do cerrado, elas também são um pouco mais sensíveis ao fogo. Então, se eu comparar uma área de cerrado que pega fogo com uma área que está sem pegar fogo há 3 anos, eu vou ter uma diversidade funcional maior de espécies nessa área que não pegou fogo, né? Então, também é um grupo mais sensível ao fogo. Agora, por outro lado, as aves também é um grupo muito grande. Tem aves que são prejudicadas se eu tirar o fogo. Então, as aves que nidificam no chão, por exemplo, se eu diminuir a frequência de fogo, eu vou diminuir essas aves, né? Provavelmente por causa do ambiente que elas precisam de um ambiente de limpo, de campo, para produzir esse ninho, né? E quando eu vou diminuindo o fogo, eu vou diminuindo a disponibilidade desse ambiente, né? E aí os mamíferos, eles têm uma resposta muito diferente, né? Vai depender do grupo, e aí a gente vai ter organismos que vão ser prejudicados pelo fogo, né? Por exemplo, o tapiti, aquele coelhinho nativo, ele é prejudicado pelo fogo que ocorre ao redor dele, num raio de 500 metros, né? Aí tem outros animais que são, pelo menos a gente não detectou impacto, por exemplo, anta, né? É um bicho muito grande que anda muito. Não vimos diferença na ocorrência de anta de acordo com os incêndios, né? Então, assim, aí vai depender de cada um, né? Cada organismo vai ter uma resposta diferente. Desses que a gente monitorou, assim, falando de forma resumida, né? Entendi, legal. Você pode, já que você falou de forma resumida, especificar um pouco mais a relação das aves? Por favor, assim, como que elas são influenciadas, como que elas são impactadas, no caso? Então, a gente vai ter uma medida que é a diversidade funcional, né? Seria assim, mais ou menos os tipos de aves, né? Por exemplo, eu tenho aqui nessa área, eu tenho beija-flores, eu tenho pica-paus, né? Que são mais de uma espécie, mas são tipos diferentes, né? Então, grosso modo, a gente dá o nome disso de diversidade funcional, né? O número de funções que você tem dentro daquela comunidade de organismos. E o que a gente viu, assim, o principal resultado com as aves é que quando você mantém um intervalo de queima em áreas de cerrado menor do que 3 anos de intervalo entre um fogo e outro, você vai diminuir essa diversidade funcional. Então você vai ter menos dessas funções na comunidade, né? Então você idealmente teria que manter áreas no cerrado com um intervalo de queima maior do que 3 anos. Né? E aí quando você olha para os organismos de campo, aí que a gente tem essa resposta das aves que nidificam no chão. Né? Essas aves que nidificam no chão, elas vão ter uma menor ocorrência nos locais que pegam menos fogo. Nesses locais de campo que pegam menos fogo, essas aves ocorrem menos. Provavelmente por causa dessa transformação que o fogo faz na vegetação. O fogo tende a diminuir o número de arbustos e árvores e aumentar o número de gramíneas, quando você aumenta a frequência do fogo. Né? Então, provavelmente isso afeta esse grupo de aves que vai ocorrer menos ali. Tá bom? Eu queria saber qual que é a sua motivação pessoal, qual que foi a sua motivação no início também de estudar essa área, de fazer esse projeto? Bom, eu sempre trabalhei com distúrbios, né? Então, se você olhar aqui, você vai ver que tem uma área de corte seletivo de madeira, né? Então, eu já estudei o efeito do corte seletivo de madeira, já estudei fragmentação. E aí, como eu vim para cá, já tem trabalhos também com impacto de hidrelétrica, mas como eu vim para cá, essa questão do fogo me chamou a atenção, né? E assim, diferente do desmatamento, da fragmentação e da hidrelétrica, existe um fogo bom, né?
Não existe o desmatamento bom. Todo desmatamento é ruim do ponto de vista da biodiversidade, né? Toda construção de hidrelétrica é ruim do ponto de vista da biodiversidade. Agora o fogo não. O fogo, existe um fogo bom. Então existe uma agenda positiva do fogo. Então isso também é bastante gratificante. Você trabalhar com um assunto onde existe uma maneira de usar de maneira adequada aquela força, né? Então, por isso, né, eu entrei assim e me apaixonei por esse tema, né? E também por causa de estar num lugar onde o fogo é tão importante, né? Assim, aqui no Pantanal, Cerrado, fogo é um tema extremamente importante. Então, acho que essas foram as duas motivações. Legal. E tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir, acrescentar, que você acha importante as pessoas saberem? Eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Que a gente... É uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser falado, né? Ainda o pensamento das pessoas, da mídia em geral, e até da muitos cientistas que não trabalham diretamente com a questão do fogo, eles ainda não compreenderam que existem ambientes que precisam do fogo para se manter, como o Cerrado e o Pantanal. Então eu chamo isso assim de um pensamento fogo zero, né? Teve a política de fogo zero no Brasil, que foi um desastre. Mas grande parte da mídia, muitos cientistas, ainda tem essa cabeça do fogo zero, né? E o fogo zero só leva a desastres, só leva a grandes incêndios incontroláveis. Então, eu acho que é muito importante a gente, sempre que possível, estar falando sobre o fogo, para as pessoas saberem que manejo do fogo é diferente de incêndio. A gente maneja o fogo, a gente faz queima prescrita justamente para não ter um incêndio, né? Uma coisa não é igual à outra, né? Então existe o bom uso do fogo e existe o mau uso do fogo. E o bom uso do fogo vai diminuir os efeitos do mau uso do fogo, né? Então isso acho que é importante a gente estar sempre falando e repetindo. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Eu que Era agradeço. isso, então. Foi ótimo. Você responde super bem. Fala super didática. E que bom que você falou isso no final. Eu entrevistei o professor Geraldo também do PELD. Ele não quis abordar essa questão, porque eu acho que já teve uma polêmica, né, por causa disso. Mas é muito bom para esclarecer mesmo essa questão da queima controlada, né, que não, é necessária. É importante. Então é isso. Importante.